Eu tento debruçar o meu olhar por coisas que não vão perecer com o tempo. É difícil fazer isso, muitas vezes também eu tenho que cobrir o factual, tenho que dar conta, mas estabeleço esse compromisso de acompanhar algumas histórias e de ter até como uma causa mesmo. Lutar por um futebol melhor, de lutar pela proteção de direitos de crianças e adolescentes que estão inseridos nesse meio, lutar por mais igualdade entre homens e mulheres, de lutar também contra o racismo que no futebol tem praticamente uma licença poética para acontecer nos estádios. Eu nem gosto do rótulo de jornalista esportivo, né? Porque eu acho que a partir do momento que você faz jornalismo, você precisa estar preparado para cobrir diversos assuntos, e até porque o próprio jornalismo no esporte não se resume ao campo, aos campeonatos, ao que acontece no jogo. Trabalhar com futebol foi um caminho natural por conciliar essas duas coisas, né? Essas duas faces que eu gosto, tanto o futebol como o jornalismo. Gosto até hoje de fazer, sempre que eu posso fazer matérias sobre outros temas, eu faço questão de fazer. Eu nunca omiti nem meu time de futebol, nem meu posicionamento político. A gente precisa fazer com que essas coisas sejam naturalizadas. A gente precisa entender que pessoas têm um lado, que pessoas tiveram um tipo de formação e essa formação vai interferir na sua visão de mundo, e eu tenho plena consciência disso, que a minha orientação política e até a minha visão sobre a sociedade, de onde eu cresci, interfere de alguma forma no meu trabalho. Isso não quer dizer que eu sou parcial, mas eu quero que as pessoas saibam também que eu tenho um posicionamento, que eu tenho um time de futebol. Como qualquer outra pessoa, a gente é apaixonado pelo futebol e naturalmente por um time. E isso não inviabiliza meu trabalho. A minha relação com o meu time mudou de fato, né, depois que eu me tornei jornalista, mas carrego comigo até hoje, acompanho. Eu nunca vou tentar vender uma falsa imparcialidade, porque por mais que eu me esforce e use métodos jornalísticos para isso, é impossível que eu me descontaminar da minha paixão para fazer uma análise sobre futebol. Não pode ser um tabu você ter um time de futebol. Não pode ser um tabu discutir sobre política. E acho que por muito tempo a gente contribuiu para fazer com... o jornalista é uma figura imparcial dali, ele não... A gente precisa tentar olhar com isenção para as coisas e, a partir disso, com métodos jornalísticos, trazer uma visão da realidade que não seja apenas o que a gente acha, mas trazendo vários lados. Esse é o nosso papel. As pessoas têm sido cada vez menos abertas ao diálogo, a entender esses posicionamentos, mas como você pode ser neutro e imparcial num caso como o da Vale, por exemplo? A empresa, por negligência, matou várias pessoas, destruiu um ecossistema de qual muitas pessoas dependem, e aí você vai chegar e dar a versão da empresa e a versão dos moradores. Ao fazer isso em nome de uma suposta imparcialidade, você está tomando um lado. Você está tomando um lado de quem foi negligente, de quem cometeu um crime. É um momento difícil para o jornalismo, em que o jornalista tem sido visto como inimigo da nação. O governo vende isso o tempo inteiro, que a imprensa é inimiga, mas a gente precisa não só se posicionar, mas seguir com um olhar crítico. Mesmo sendo um momento difícil de perseguição a muitos jornalistas, acho que a gente precisa resistir a qualquer tipo de onda, seja à direita ou à esquerda, para não cair em extremismos e seguir fazendo o nosso trabalho.
história da Placar é marcada por várias fases. O auge, sob o comando do Juca Kfouri, em que investia muito em pautas investigativas. Teve a máfia da loteria esportiva, que repercutiu bastante. Nos anos 90 ela tem uma nova virada, que é uma fase futebol, sexo e rock and roll, com uma pegada jovem. A Placar sempre esteve em mutação e num processo de tentativa de sobrevivência, né, num mercado que é muito difícil. Cheguei em 2010 na Placar numa fase em que ela comemorava empatar custos. Nessa fase conseguiu produzir muita coisa legal, investir em jornalismo investigativo, essa veia que sempre foi histórica da Placar e ela sempre se destacou por isso. Só que em 2015 já abriu numa crise profunda, várias revistas dando prejuízo, ela resolve passar alguns títulos para a editora Caras. E na primeira reunião com o CEO da Caras, ele já disse pra gente, ele queria contar o lado bonito do futebol, que a CBF é o Brasil que dá certo, resgatar o amor do brasileiro pela seleção. No fim das contas, ele queria fazer uma revista chapa branca. Todos os integrantes daquela redação se recusaram, né, a fazer parte desse projeto. Todo mundo pediu para sair da Placar. Eu saí com muita tristeza, porque eu cresci lendo a revista Placar, né. Por ter realizado esse sonho, né, de trabalhar na Placar, eu saí muito sentido mesmo, vendo ela perder justamente o que sempre foi sua essência. A postura combativa, crítica, a Placar sempre teve esse olhar contestador sobre o futebol. É bem complicado tratar o futebol com um olhar até literário, porque a gente tem o tempo do futebol, que é muito rápido, o tempo do jornalismo, que é o tempo da notícia, e a gente tem o tempo da história, que é algo que você precisa de anos, de décadas, para conseguir olhar para o que aconteceu e medir a verdadeira importância. E aí também é preciso quebrar uma cultura, primeiro, de um país que lê pouco e de um país que se interessa muito pouco pela sua história, né? Você pega as novas gerações de torcedores, poucos conhecem a história do clube, sabem como ele foi fundado, sabem os valores que ele representava e que muitas vezes deixa de representar, e até para cobrar dos dirigentes, né? É uma crise mesmo de público, de pessoas que não se interessam por ler ou de se aprofundar sobre o futebol e que também não se interessam pela história. O jornalismo esportivo sempre foi negligenciado e visto de uma maneira muito pejorativa. Antes, quem caía na editoria de esportes era o cara que estava começando, não tinha muito traquejo com a profissão, ia fazer esportes ali porque era uma coisa vista como menor. E esse valor vem justamente da capacidade de enxergar o esporte além das quatro linhas, de enxergar as relações do esporte com a economia, com a sociedade, com a cultura, com a política, e essas relações estão a todo momento, né? O estádio era um espaço seguro para protestar contra a ditadura, talvez um dos poucos, né, em que aqueles jogadores tinham um respaldo como ídolos para questionar o regime militar. A nossa história foi ensinando que o papel do jornalista não se limita ao campo, ao clubismo, à análise de se um jogador é bom ou se o técnico deve cair. Acho que a gente amadureceu bastante, mas o público ainda precisa entender que é papel do jornalista falar de outras coisas que não seja esporte. A gente não pode se alienar. E o jornalista que acha que esporte não tem nada a ver com política, ou que a gente não deve fazer esse tipo de associação, precisa fazer outra coisa porque está na profissão errada. Um dos momentos que para mim foram mais gratificantes na profissão é quando me mandaram um texto de uma apostila acho que da 8ª série de Londrina, de uma escola pública, que usaram um texto meu sobre racismo no futebol. E aquilo ali me fez falar, poxa, isso daqui, eu trabalho para isso, para levar esse tipo de discussão a pessoas que talvez não sejam do futebol, contribuir até de alguma forma com a educação. Então isso me gerou uma satisfação muito maior do que cobrir uma final de Copa do Mundo. Acredito que as redes sociais tiveram um papel determinante, e aí incluindo o WhatsApp, para
jogar a gente nesse buraco que é o da intolerância, criar uma atmosfera de animosidade cada vez maior. As redes sociais lucram com uma atmosfera de ódio. Quanto mais polêmica, quanto mais agressão há ali, mais repercussão elas têm, mais o algoritmo vai girar e fazer dinheiro. E há uma omissão terrível dessas redes sociais, que e aí não são redes sociais, são empresas grandes. Tenho tentado usar cada vez menos para postar uma foto, uma coisa direcionada para a família, porque vejo que essas redes são coniventes com racismo, com homofobia, com xingamento, com ameaça, intimidação a jornalistas. Cansei de ser ameaçado, de gente com ofensa racista, com ofensa explícita, e já denunciei. Essas redes não tomam nenhuma providência. O Brasil, em geral, tem sim uma cultura autoritária, mas não é o que a gente vê na esquina. Você para conversar com uma pessoa de orientação política diferente, você vai chegar no meio termo, a pessoa cede daqui. Na rede social isso não acontece, é direto já para o xingamento.